A história de Cuba começa em 1492, quando foi descoberta por Cristóvão Colombo. Ela ficou sob domínio espanhol durante 400 anos, mas quando os Estados Unidos venceu a Espanha na Guerra Hispânico-Americana, passou a ser o domínio estadunidense e ficou assim por 40 anos. Antes de 1959, Cuba era um país que vivia sob forte influência dos Estados Unidos. As indústrias de açúcar e muitos hotéis eram dominados por grandes empresários norte-americanos. Os Estados Unidos também influenciavam muito na política da ilha, apoiando sempre os presidentes pró-Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, Cuba seguia o capitalismo com grande dependência dos Estados Unidos. Era uma ilha com grandes desigualdades sociais, pois grande parte da população vivia na pobreza. Todo esse contexto gerava muita insatisfação nas camadas mais pobres da sociedade cubana, que era a maioria. Fidel Castro era um grande opositor do governo de Fulgêncio Batista. De princípios socialistas, planejava derrubar o governo e acabar com a corrupção e com a influência norte-americana na ilha. Conseguiu organizar um grupo de guerrilheiros enquanto estava exilado no México. Em 1957, Fidel Castro e um grupo de cerca de 80 combatentes instalaram-se nas florestas de Sierra Maestra. Os combates com as forças do governo foram intensos e vários guerrilheiros morreram ou foram presos. Mesmo assim, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara não desistiram e mesmo com um pequeno grupo, continuaram a luta. Começaram a usar transmissões de rádio para divulgar as ideias revolucionárias e conseguir apoio da população. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários tomaram poder em Cuba e tornaram a ilha comunista. Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha. O governo de Fidel Castro tomou várias medidas em Cuba, como por exemplo, a nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária. Com essas medidas, Cuba tornou-se um país socialista, ganhando apoio da União Soviética dentro do contexto da Guerra Fria. A crise de mísseis começou quando os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares na Turquia, Inglaterra e Itália em 1961, e a invasão a Cuba pela Baía dos Porcos, liderada pelos Estados Unidos no mesmo ano, instalaram mísseis nucleares em Cuba. Em 14 de outubro, os Estados Unidos divulgaram fotos de um voo secreto realizado sobre Cuba, apontando cerca de 40 silos. Houve uma enorme tensão entre as duas superpotências, pois uma guerra nuclear parecia mais próxima do que nunca. O governo de John Kennedy, apesar de suas ofensivas no interior, encarou aquilo como um ato de guerra contra os Estados Unidos. Com uma taxa de alfabetização de 76%, uma renda per capita maior que diversos países europeus, como a Itália, uma capital com mais salas de cinema que Nova York, uma taxa de penetração de rádio próxima dos 90% e o quinto maior número de televisões per capita do mundo. Parece ser um país de primeiro mundo, mas na verdade isso é Cuba, ou pelo menos era. Ao primeiro olhar, parece que o governo socialista acabou com tudo isso, mas a realidade é um pouco diferente. O mundo mudou muito de 1950 para cá. A renda da Itália cresceu, Nova York ganhou mais cinemas, o número de estações de rádio ao redor do mundo explodiu, igualmente ao de emissoras de televisão, mas Cuba não evoluiu na mesma velocidade. Em 1958, a renda per capita de um cubano era equivalente a $11.300 anuais, em valores atualizados. Para efeito de comparação, a renda média do britânico na mesma época equivaleria a $11.800 anuais. Mas em 1959, algo aconteceu em Cuba, a Revolução. Com armas nas mãos, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e outros revolucionários depuseram Fulgêncio Batista e instauraram um governo socialista na ilha. Hoje, porém, 65 anos depois, Cuba tem muito pouco para comemorar. Sua renda caiu, seu número de rádios já não é tão mais relevante, as civilizações per capita sequer são lembradas, embora, certamente, a taxa de alfabetização, 99,8%, ainda seja um bom número. Mas é importante destacar que não é a maior do mundo e que essas taxas também estão presentes em nações com modelos econômicos muito distintos, como a Letônia e a Estônia. No fim de 1600 e início de 1700, as Bahamas tornaram-se uma base para muitos piratas. Nassau foi mesmo proclamada de República Pirata e o famoso Barba Negra era o juiz que aplicava a lei. Além de despovoadas, as ilhas eram um maravilhoso esconderijo com águas pouco profundas e ainda estavam muito próximas das rotas de navegação dos galeões espanhóis, cheios de ouro. Se habla con frecuencia de los derechos humanos. Pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad.
¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Os populares é representado em jogos e filmes, como por exemplo Assassin's Creed 4, onde Havana é a base principal do jogo. ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Ou será que não?